Amém, irmãos? Hoje a gente vai continuar na nossa série de exposições aí na igreja do Apocalipse. E hoje nós vamos ministrar sobre a última igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, tá bom? Então, Cristo, ele inspira João, ele dá uma visão para João numa ilha chamada de Pátimos, e ali João escreve essa carta com o endereço das 7 igrejas da Ásia. E essa é a última igreja a qual é endereçada essa carta. É uma igreja que ficava em um lugar chamado Laodiceia, que fica lá no seu capítulo 3, do verso 14 ao 21. Apocalipse 3, 14 ao 21. Amém? Todo mundo já achou? Todo mundo abriu? Vai falar assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como uma água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz: eu sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. No verso 19, eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, porque eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos por mais um minuto. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra nessa noite, Pai. Estamos diante da Tua mensagem, ó Pai, da porção das Escrituras, ó Pai, que o Senhor quer falar conosco essa noite, Pai. Que o Senhor possa usar-me, ó Deus, apenas como um instrumento, ó Pai, a falar aos ouvidos dos meus irmãos, Pai. E que do ouvido ao coração, a minha oração é que o Teu Santo Espírito possa fazer essa obra e levar, ó Pai, e que assim, ó Deus, com a ajuda do Senhor, nós consigamos levar para os nossos pés e as nossas mãos, ó Pai, e sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, ó Pai. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Bem-vindo a Laodiceia nessa noite. Essa noite nós, antes de entrarmos naquilo que Cristo tem para falar com essa igreja, nós vamos ver, como de costume, como era Laodiceia. Interessante que a igreja de Laodiceia, ela é a única que Cristo não encontra nada de agradável, nada de bom. Todas as outras igrejas, algumas Jesus tinha uns contras e uns a favor, alguns elogios. Mas quando nós olhamos para a igreja que ficava em Laodiceia, nós não vemos Jesus em momento nenhum elogiando essa igreja, porque ele não encontrava nada que poderia ser elogiado ali em Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica. Ela estava localizada em um centro comercial importante naquela época. E ela era conhecida por 3 grandes atividades ali. Em Laodiceia existia um sistema bancário que era bom,
um sistema bancário que fazia riquezas naquele lugar. Ele era conhecida por uma produção de lã. Ali eles produziam lã, faziam roupas, faziam vestes. Então era conhecida como esse centro comercial. E também medicina. Laodiceia era conhecida porque a sua medicina era avançada para os tempos daqueles dias. A especialidade da medicina em Laodiceia era os olhos. Então, se alguém tinha algum problema de vista, em Laodiceia conseguia arrumar uma solução. Porque ali era evoluído o negócio. Ali o negócio ia para frente. Então toda essa prosperidade levou os habitantes a acreditarem que eles não precisavam de mais nada. Tudo o que eles precisavam tinha em Laodiceia. Tudo o que eles precisavam tinha ali. Então leva eles a ter uma segurança, uma falsa segurança, de que não precisavam de mais nada, de que não precisava ter nada mais ali, porque eles tinham tudo. O problema é que a autossuficiência também afeta a igreja, também afetou a vida espiritual da igreja. E como nós temos visto nas 7 igrejas, sempre Jesus fala de algo que eles entenderiam muito bem. E quando nós vamos estudar o contexto, que é aquilo por trás do texto, é aquilo que está acontecendo antes do texto, a gente entende por que Jesus vai falar algumas coisas. Por exemplo, para a igreja de Laodiceia, ele está falando, olha, vocês não são quente, nem são frios, vocês são mornos. E porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Eu estou a ponto de jogá-los fora. E quando a gente olha e entende mais ou menos como era a cidade de Laodiceia, a gente sabe que aqueles crentes ali, aqueles irmãos, iam entender o que Jesus estava falando. Por isso que Jesus usa algumas figuras em todas as cidades. Os laodicenses, eles tinham riquezas materiais. Não faltava dinheiro. Afinal, eles tinham banco ali. Não faltava roupa. Afinal de contas, eles tinham ali uma fábrica de lã, uma fábrica de roupas. Não faltava visão, porque eles tinham colírio lá naquele lugar. A visão deles era boa, visão física, mas espiritualmente eles estavam adoecidos. Eles tinham conforto, tudo que eles precisavam eles tinham naquele lugar. Então naquela cidade existia conforto, mas eles perderam algo de mais importante. Eles perderam algo de mais precioso, que era o zelo por Cristo. Por isso Jesus usa essas figuras que eles entenderiam perfeitamente. Para a gente entender, Laodiceia ficava próxima de 2 cidades importantes. Uma era uma cidade chamada Hierápolis, conhecida por suas águas quentes. Está vendo? Agora a gente começa a entender por que Jesus então fala sobre nem frio nem morno, nem frio nem quente, perdão. Nós vemos que eles ficavam entre essas 2 cidades. Uma era Hierápolis, conhecida por suas águas termais, as águas quentes que tinham um forte poder medicinal nas águas mornas, aonde as pessoas se banhavam e aquilo trazia um conforto, trazia um relaxante muscular. E a outra cidade era Colossos, que era conhecida por suas águas frias e refrescantes. Para alguém que não tinha geladeira na época,
que não existia eletricidade, sabe muito bem o valor de uma água fresca para tomar na hora do calor. A gente sabe muito bem o quão é precioso ter uma água fresca. E Jesus, ele começa a olhar para a igreja e fala: olha, vocês não são quentes nem frio. Em alguma versão ele vai falar: quem dera que vocês fossem frios. Só que quando ele fala isso, ele não está falando de uma maneira espiritual para eles. Eles falam: olha, as águas frias de Colosso, elas são refrescantes. Só que o que acontecia com Laodiceia? Ela não tinha água naquele lugar. As águas eram trazidas, aparecidas por aquedutos, por buracos, por valas que passavam, que tinham que trazer as águas. E quando essas águas chegavam, seja elas vindas de Herápolis, ou seja elas vindas de Colossos, a água quente ficava morna, e a água fria e refrescante também ficava morna. E todo mundo, quando chegava nessa cidade de Laodiceia e tomava aquela água que vinha de muito distante, trazida por aquedutos, ela era uma água morna, e todo mundo, quando tomava daquela água, sentia náuseas, sentia vontade de vomitar, porque a água não era boa. E Jesus olha para uma igreja que achava que tinha sua segurança na riqueza. Cristo olha para uma igreja que se achava rica e ele fala: olha, vocês são como a água que chega para vocês, morno. E da mesma maneira que os habitantes têm vontade de vomitar quando bebe dessa água, ou um visitante que aparece na cidade de vocês sente vontade de vomitar quando coloca dessa água morna na boca, eu também tenho ânsia de vômito de vocês. Eu estou pronto a vomitá-los da minha boca, eu estou pronto a lançá-los fora. Porque vocês estão colocando a sua segurança na sua riqueza. Vocês estão colocando a sua segurança naquilo que vocês têm. Está tudo bem, tudo tranquilo na vida de vocês. E vocês estão achando que assim estão me servindo. Mas Jesus, ele fala algo para essa igreja, para a igreja de Laodiceia, muito sério. E como eu falei das outras vezes, é momento da gente refletir. A igreja não é parede. A igreja somos nós. É momento de refletir na nossa vida. É momento de olhar para dentro de nós e fazer a pergunta, dona Lita: será que Deus está pronto a me vomitar da boca dele? Será que eu causo náuseas? Será que Deus olha para a minha vida e vê uma vida sem zelo, sem espiritualidade? Eu vivo a minha vida até indo na igreja, eu vou nos domingos, no culto, mas eu não tenho um zelo pela palavra de Deus, e eu não procuro viver aquilo no meu dia a dia. Parece que somos separados. Parece que existe um John Lennon aqui e lá fora existe outro. Parece que aqui dentro existe uma Aparecida e lá fora outra. Parece que aqui dentro existe uma tia Nessi e lá fora outra. Mas não deve ser assim. Se está sendo assim, o alerta para nós hoje é nos arrependermos. O alerta para nós hoje é ouvir o Pai nos exortando e nos arrependermos.
Os crentes em Laodiceia, eles não tinham abandonado a Cristo abertamente, Aparecida. E aí que está o maior engano, porque aqueles que abandonam a Cristo abertamente, eles sabem que estão errados. Agora, o grande problema é aqueles que estão dentro da igreja achando que estão certos. Aqueles que estão dentro da igreja achando que estão seguindo a Jesus, que estão sendo zelosos, mas estão enganando a si mesmo. E era assim que a igreja de Laodiceia vivia. Não faltava nada, não tinha problemas. Eles achavam que estava tudo certo. Perderam, porque eles não tinham verdadeiro zelo pelo Senhor. Eles professavam conhecê-lo com suas bocas, porém, as suas atitudes revelavam uma fé sem compromisso. Uma fé que não muda nada. Uma fé que é somente dentro dessas quatro paredes, depois que sai, porta fora não existe mais. Os crentes de Laodiceias viviam assim. Professavam conhecer a Cristo, mas Cristo já não estava mais em seu meio há muito tempo. Cristo não participava de suas reuniões há muito tempo. E eles estavam achando, porque na sua vida não tinha dificuldade, estava tudo indo bem, que estava tudo certo. Porque a gente tem essa falsa impressão de que se as coisas estão dando erradas, é porque Deus não está no negócio. E se a coisa está dando certo, é porque Deus está no negócio. Não! A igreja de Laodiceia não vivia isso. Estava tudo certo, Aparecida. Eles tinham dinheiro. Eles tinham lá em Laodiceia fábricas de lã. Eles tinham lá em Laodiceia a melhor medicina da época. Estava tudo certo, tudo bem, mas não estava certo porque eles haviam se afastado de Cristo. Eles haviam se afastado do zelo de Deus. Até iam na igreja, mas já estavam longe de Deus há muito tempo. É noite da gente olhar para nós e refletirmos. Será que eu estou indo à igreja, mas eu estou longe de Deus? Será que eu vou na igreja apenas como um ritual religioso? Será que eu leio a Bíblia apenas como um ritual religioso e eu não quero ter uma intimidade com Jesus, um relacionamento verdadeiro com Jesus? Eu leio a Bíblia porque o pastor fala que eu tenho que ler a Bíblia? Eu oro porque o pastor pega no pé que tem que orar e meditar? Ou eu faço isso porque eu entendi que isso é vital para a minha vida cristã? Ou eu faço isso porque eu entendi que sem fazer essas coisas eu não consigo ter uma vida cristã? Esse perigo continua ainda existindo hoje. Podemos frequentar uma igreja, podemos ser membros de uma igreja, podemos ter o nosso nome lá, escrito lá no livro de membro. Aparecida era membro da igreja. Aline, membro da igreja. Podemos ter o nosso nome escrito. Mas frequentar uma igreja, cantar louvores, participar do culto, não quer dizer nada se nós estivermos vivendo longe de um compromisso genuíno com Cristo. E um compromisso genuíno com Cristo é daqui para fora.
Um compromisso genuíno com Deus é mais lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro todo mundo é santo. Aqui dentro ninguém está pecando, pelo que eu vejo. Mas no coração eu não sei. Mas Deus sabe. Mas a grande questão é lá fora. O que a gente tem feito lá fora? Os irmãos de Laodiceia estavam vivendo uma vida longe do zelo, longe do compromisso com Cristo, longe de viver uma vida de fato devota a Deus. Por isso Jesus faz uma advertência tão séria que eles entenderiam. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele olha para aquela igreja e fala, eu vou te vomitar. Isso aqui é algo sério, irmãos. Se Deus falar com você, se Deus te mandar uma carta nessa noite, essa carta vai ter só coisas contra? Ou vai ter elogios? A carta vai ter só exortação? Eles tinham em Laodiceia uma falsa segurança. Olha do verso 17 e o 18. Você diz, eu sou rico e próspero. Não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz. Você é miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. E então será rico. Compre também roupas brancas, para que não envergonhe de sua nudez. E também colírio, para aplicar nos seus olhos, a fim de enxergar. Espera aí. Jesus está falando algo aqui para alguém que já tinha ouro e riquezas. Mas Jesus está falando, compre de mim ouro. Se você quiser ser de fato rico, se você quiser ser de fato próspero, compre de mim. O que Jesus está falando? Viva a minha vontade. Jesus está falando para os crentes de Laodiceia, o dinheiro não é essa riqueza que vocês pensam que é. A maior riqueza é estar no caminho de Deus, fazendo a vontade dEle. E ele continua. Você não percebe que é pobre, cego? Eu aconselho a comprar de mim roupas brancas. O que significa as roupas brancas? Em uma vida longe do pecado. E uma vida longe do pecado nós só teremos quando estivermos com Cristo. É isso que Jesus está falando, compre de mim. Porque só eu consigo te dar uma veste limpa. Uma roupa purificada do pecado. Uma roupa onde não existe mancha, porque o que limpou foi o sangue dele. O que nos faz ter uma veste branca não é o nosso esforço, Aline, é o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Por isso Jesus olha para a igreja de Laodiceia e fala, compra de mim. Porque essa roupa que vocês têm, esse centro comercial que vocês têm de fazer roupa, de fazer lã, a segurança não está aí. Somente eu posso te dar vestes brancas.
Somente eu posso te dar a verdadeira riqueza. Somente eu posso te dar um colírio para que você enxergue. Jesus destrói toda a segurança que Laodiceia achou que tinha. Jesus joga por terra. Jesus fala: olha, vocês são miseráveis, vocês que se acham ricos. Olha, a roupa de vocês não é a roupa melhor, compre de mim roupas limpas. Olha, o colírio de vocês não faz vocês enxergar as verdades espirituais. Compre de mim. Não é que Jesus agora virou um comerciante e nós vamos chegar até ele e comprar coisas. Não, ele está falando: busca-me. Porque só eu te dou uma maneira de enxergar o mundo correta. Busca-me, porque somente eu posso purificar o teu pecado. E a gente tem feito tudo, mas não busca o Senhor com zelo e fervorosamente. Cristo deixa claro que todas as riquezas que Laodiceia tinha não poderia resolver o seu verdadeiro problema. Tudo aquilo que esse mundo pode nos dar, riqueza, fama, dinheiro, sei lá mais o que, roupas, carros, casas, tudo que esse mundo pode nos dar, não pode nos dar a verdadeira alegria. Não pode nos dar a verdadeira salvação. E é isso que Jesus está falando para aquela igreja. Jesus não encontra nada de bom naquela igreja, mas Jesus exorta aquela igreja, e Jesus nos exorta essa noite. Aquilo em que eles confiavam em Laodiceia tornou-se um obstáculo para eles, diante eles e de Cristo. Se tornou um muro que separava, não uma ponte, porque eles achavam que não precisava. E muitos de nós somos assim. Nós achamos que precisamos de Jesus quando a gente está lá no fundo do poço. A gente só lembra de Deus quando está passando por uma amargura. A gente só lembra de Deus quando está passando por um sofrimento, por uma doença. Mas quando estamos bem financeiramente, quando temos saúde, nós não pensamos em Deus. Só que Jesus, ele alerta-nos, assim como alertou a igreja em Laodiceia. O único que pode me dar satisfação total na vida é Deus, é Jesus. Olha a história da mulher samaritana, que procurava a sua satisfação em tantos outros lugares, em homens, mas não encontrou. Ela só encontra a sua satisfação total em Cristo Jesus. E Jesus está falando para a igreja em Laodiceia: a satisfação de vocês não está naquilo que vocês têm. Vocês precisam adquirir essas coisas de mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo: busquem-me. Procurem-me. Enquanto se pode achar, irmãos. Quanto se pode achar? Mas, John Lennon, eu já vou na igreja. Os irmãos em Laodiceia também iam na igreja. Mas, John Lennon, eu louvo e eu fecho os meus olhos e levanto as minhas mãos. A igreja de Laodiceia também tinha o seu momento religioso.
Mas, John Lennon, eu dou dízimo. Dízimo não salva ninguém, quem salva é Cristo. Mas, John Lennon, se o teu coração não estiver completamente em Cristo, não dá. Ou é tudo ou nada. Não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de ser cristão. Não dá, ou nós somos ou não somos, porque se ficar nessa brincadeira de eu vou na igreja, eu sou crente, mas eu não vivo completamente, eu faço coisas erradas, eu pratico a iniquidade, porque uma coisa é tropeçar, outra coisa é praticar. O diabo não brinca de ser diabo. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele fica ao derredor, procurando aqueles a quem ele pode tragar. Ele não fica brincando. Ele está só esperando uma brecha. Ele não está esperando algo grande, não. E sabe aonde ele quer que a gente fique? Ele quer que a gente fique na igreja. John Lennon, Satanás quer que a gente fique na igreja? Quer? Do jeito que você, às vezes do jeito que nós estávamos. Sem viver uma vida totalmente para Deus. Isso para Satanás é perfeito, porque aí nós nos enganamos. Aí nós estamos achando que somos, mas não somos. Lá no fundo nós sabemos, eu ainda não entreguei a minha vida completamente para Deus. Lá no fundo nós sabemos. Lá no fundo o Espírito Santo, ele nos alerta. E aqui existe uma aplicação muito importante para nós. O problema, irmãos, não é possuir riquezas. Deus também alcança quem é bem financeiramente. O problema não é esse. O problema é acreditar que nós não precisamos de Cristo. O problema é achar que a minha vida está tranquila, eu não preciso de Cristo. Mas a nossa vida nunca esteve tranquila. Desde o nosso nascimento, a nossa vida não é tranquila, porque nós estamos em rebelião contra Deus. Enquanto nós não encontramos Cristo e confessamos Ele como o único Senhor e Salvador, e nos convertemos a Ele, nós estamos em rebelião contra Deus. Adão, quando peca, ele se rebela contra Deus. Se rebela contra a vontade de Deus. E desde Adão até agora, nós por natureza somos pecadores. Por natureza e por atitudes. Mas chega um momento onde nós devemos nos posicionar diante dele. Sejamos nós já convertidos, já batizados. Mas chega um momento que nós precisamos nos posicionar e ver se de fato nós estamos vivendo ou nós estamos morno, como os crentes de Laodiceia eram mornos. Mornidão é algo meio termo, não é quente nem frio. Morno não dá para você beber a água, não dá para você passar um café. Bebe um café morno para ver. É ruim demais. A gente pode esfriar um pouquinho, mas café é quente. Bebe uma água morna. Faz mal, dá dor de barriga. Dá dor de barriga, beber uma água morna. Agora bebe uma aguinha gelada, que coisa boa, refresca, molha a goela, parece que ela desce hidratando todo o nosso corpo. Só por causa disso eu vou beber. Que beleza.
Agora, se fosse morna, na hora que chegasse na minha boca, eu ia cuspir. Porque não presta. E aí? A sua vida com Cristo é morna? Aí eu vou na igreja, canto um louvorzinho, mas eu chego em casa, é outra pessoa. Vida morna. Eu não entreguei tudo para Cristo. Deus, aqui, essa parte do meu coração é eu que tomo de conta. A outra você pode tomar. Não dá. Ou é tudo, ou é nada. Jesus, ele não quer a gente pela metade. Ele quer a gente por inteiro. Ou é tudo ou é nada. Alguns podem até pensar, eu tenho saúde, eu estou bem de saúde, a minha vida está estável, a minha vida está confortável, não me falta nada. Foi exatamente esse pensamento que levou a igreja de Laodiceia à mornidão espiritual. E aí, coloca o termômetro na tua fé, usa aí o termômetro da tua fé. Você tem procurado seguir e servir a Cristo Jesus? Você tem orado, tem meditado na palavra de Deus? Então você está quente, um pouquinho quente. Você tem vivido a palavra de Deus quando alguém te dá uma oportunidade de ganhar um dinheiro que não é de forma correta? Opa! Se você tá um pouquinho mais quente, bota mais um grauzinho. Você está procurando pagar o que deve? Ao termômetro. Se está, mais um grauzinho quentinho. Você sozinho, como é quando está só você e Deus? Você faz aquilo que é errado ou aquilo que é certo? Porque você sabe o que é errado. Nós sabemos o que é errado. Nós sabemos aquilo que não agrada a Deus. Meu Deus, minha carne, eu não consigo me segurar, eu faço. Mas a questão não é se você faz o que é errado ou não. A questão é, você tem lutado contra? Você tem pedido, Senhor, me ajuda? Porque eu não quero mais viver uma vida morna. Jesus dá a solução para eles. Jesus dá a solução para a igreja de Laodiceia. Compre de mim o ouro refinado. Somente em Cristo nós temos e existe a verdadeira riqueza, a verdadeira justiça e a verdadeira visão espiritual. Somente em Cristo nós não encontramos essas coisas em lugar nenhum. E Jesus, no verso 19 e 20, ele demonstra a sua repreensão como um sinal de amor. Olha só o que fala no verso 19 e 20. Eu corrijo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Presta atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e junto faremos uma refeição como amigos. Jesus, ele repreende com amor. Jesus, ele fala, olha, eu repreendo a quantos eu amo. A maioria de nós aqui somos pais ou mãe. A maioria de nós. Só o Adão que não. O Adão que por enquanto
não tem filho. Demora um pouquinho, meu filho, porque ter filho não é fácil, não. Mas, quando você corrige o seu filho, é querendo prejudicar ele? Quem corrige o filho querendo prejudicar? Ninguém. Ninguém. Assim como um pai corrige o filho porque ele ama e quer ver o filho no caminho correto, Jesus, ele fala que disciplina aquele que ama. Jesus, a palavra dele nos exorta e nos disciplina porque ele ama. Aquele que só passa a mão na cabeça, aquele pai que só faz a vontade do seu filho, aquele pai que só adola o seu filho, aquele pai que não chama atenção quando o seu filho está errado, ele não ama verdadeiramente. Sabe por quê? Porque ele está criando um monstro, não uma criança. Como assim, John Lennon? Porque uma criança sem regra, sem disciplina, ela não vai saber mais o que é correto quando crescer. E vai achar que pode fazer tudo. Jesus, ele olha para a igreja e fala, olha, eu disciplino quem amo. Talvez ele está disciplinando-nos nessa noite, de abandonar a nossa mornidão espiritual, de abandonar os nossos pecados, de lutar para viver uma vida de fato íntegra na presença dele, não apenas na igreja, mas lá fora também. Ele está chamando a nossa atenção, e se ele está chamando a nossa atenção é porque ele nos ama, é porque ele nos quer bem, é porque ele não nos quer ver indo para o precipício. Qual é o pai que, ao ver o seu filho caminhando para um buraco, deixa ele caminhar para esse buraco, sem antes gritar e correr atrás desse menino, e se for preciso dar um puxão para salvar ele? Qual pai é tão maldoso que deixa o filho caminhar para a destruição? Vocês acham que Deus, sendo um pai tão amoroso, ele deixaria os seus filhos caminhar para a destruição? Ele está o tempo todo alertando, arrependam-se. Ele está o tempo todo exortando e falando, é momento de voltar-se para Ele. Só que parece que este mundo nos cegou. Esse mundo tirou a visão espiritual nossa. E nós estamos muitas das vezes caminhando para o precipício, mesmo com Deus gritando, arrependa-se, não vai por aí. E nós não escutamos a Ele, nós não escutamos a exortação, estamos caminhando para o precipício e muitas das vezes cantando e dançando, Muitas das vezes cegos, achando que estamos na igreja, então está tudo certo, você é salvo, mas não é sobre isso. Igreja não salva ninguém, quem salva é Cristo. Obviamente nós nos reunimos aqui em torno de Cristo. Só que algo interessante estava acontecendo na igreja de Laodiceia. Eles se reuniam, mas Jesus já estava fora da igreja há muito tempo. E ele vai falar, ser zeloso. Ser zeloso. E arrependa-se. Ser zeloso é levar Deus a sério, é priorizar a oração, é priorizar a palavra de Deus, é priorizar a comunhão com a igreja, é priorizar a obediência a Cristo. Infelizmente, muitas das vezes priorizamos tudo, menos aquilo que pertence ao Senhor. Fazemos tudo em primeiro lugar,
mas não a vontade de Cristo. E dessa palavra aqui é uma cena mais impactante que Jesus fala que está acontecendo na igreja de Laodiceia. E às vezes a gente usa esse texto para falar que Cristo é aquele que bate a porta do coração daqueles que ainda não se converteram, mas o contexto aqui está se mostrando que Jesus está batendo na porta da igreja e perguntando: tem lugar para mim aí dentro? Olha só que interessante. Uma igreja que era para estar em torno de Jesus, para estar em volta de Jesus, Jesus tem que bater a porta e falar: tem lugar para mim aí dentro? Porque ele estava fora, porque ele não estava ali, porque tudo que eles faziam era para eles mesmos. Os seus cultos talvez não eram de adoração a Deus, mas a adoração ao seu ego. Jesus olha para aquela igreja e pergunta: será que tem um espaço para mim aí dentro? Eu sou crente, eu sou batizado, mas aí Jesus ele precisa perguntar: tem lugar para mim aí dentro do teu coração? Porque você fala que me segue, me serve, mas eu estou fora da sua vida, eu estou fora dos seus planos. Quando você faz planos, eu não estou. A pergunta dessa noite é: tem lugar para Jesus? A igreja continuava religiosa. Só que Cristo já não ocupava mais o centro. Podemos viver a nossa vida de forma religiosa, ler a Bíblia e orar, John Lennon, é correto? Sim. E devemos fazer. Devemos fazer. Mas quando eu leio por ler, eu leio porque eu quero ler ela num ano todo. Não estou falando que a leitura bíblica anual é errado, não. É bom fazer, eu gosto de fazer. Mas agora o problema é quando isso daqui são só palavras, e isso daqui não muda nada em minha vida, e eu não procuro viver isso, aí são palavras vazias. Se eu não procuro colocar isso aqui em prática, eu posso saber ela de cor e salteado, da frente para trás, de trás para frente, falar versículo fulano diz isso, versículo ciclano diz aquilo. Agora, se eu não vivo, isso não me presta de nada. Se eu não vivo e não peço ao Espírito Santo para que essas palavras possam internalizar em minha vida, não serve de nada. São movimentos religiosos. Se eu venho na igreja, mas não mudo a minha vida aí fora, não procuro viver a vontade de Deus, não serve para nada. A tragédia de Laodiceia não era a falta de atividade religiosa, não era a falta de culto. A tragédia de Laodiceia não era a falta de louvor, não era a falta de rituais, era a falta da presença de Cristo governando as suas vidas. A maior tragédia que nós podemos cair é a falta de Cristo governando as nossas vidas. E governar a vida é por inteiro. A pior coisa que tem é aquele motorista que fala assim: pega aí, pode levar o carro. Aí depois, não, deixa que nesse pedaço aqui eu levo.
E às vezes a gente faz isso com Deus. Deus, toma minha vida ao Senhor. Aí quando é alguma coisa que talvez vai nos fazer ganhar alguma coisa, dinheiro de forma ilícita, a gente fala, não, peraí. Me empresta aqui o controle da minha vida. Me empresta aqui a direção da minha vida que agora eu vou resolver, depois eu te devolvo. Ou quando alguém tira a nossa paciência, a gente fala, Deus, peraí, deixa eu só dar um murro aqui nesse cabo, depois eu volto. Pegando o controle da mão de Deus o tempo todo. Agora o Senhor pode ficar. Opa, não, deixa eu tomar essa decisão. Essa decisão é minha e a gente não pede conselhos ao Senhor. Não vai buscar na palavra. Não vai buscar a sabedoria dos irmãos juntos, do pastor, aquele que fala. A gente logo toma uma decisão. E como diz o ditado, dá com os burros na água. Já ouviram esse ditado? Dá com os burros na água. Porque não ouviu conselho. Provérbios, se eu não me engano, vai falar que na multidão de conselhos existe a sabedoria. Falta a presença de Cristo governando as nossas vidas por inteiro e não só um pedaço. Então, por isso, o convite ainda hoje para nós, como igreja, continua sendo o mesmo. Arrependam-se e voltem para Cristo. John Lennon, quantas vezes eu devo me arrepender? É o tempo todo aos pés de Cristo que nós devemos estar. É o tempo todo aos pés da cruz, em uma vida de fé e arrependimento. É confiando apenas em Cristo e não em nós mesmos. Porque a recompensa vem. Jesus ainda deu uma chance para aquela igreja. Jesus ainda deu uma oportunidade para aquela igreja de se arrepender. Ainda há tempo para Laodiceia. Nós não sabemos. Pelo menos a Bíblia não fala, talvez a história vai falar. Mas eu não pesquisei sobre o que aconteceu com a igreja de Laodiceia depois. Não sei. Não sei se ela ouviu a voz de Deus e se arrependeu, ouviu a voz de Cristo e se arrependeu, não sei. Mas a pergunta é para nós hoje, e aí, ao ouvir a palavra de Cristo, nós iremos nos arrepender ou iremos continuar levando a vida como Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E ainda diz, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Ainda diz isso. Mas não. A vida só nos leva para um caminho que não é bom. Agora Cristo nos leva para o caminho da salvação. Por isso, não é sobre deixa a vida me levar, é sobre deixar Cristo te conduzir pela estrada da salvação. É deixar entregar a sua vida, entregar o barco nas mãos de Deus e falar, Senhor, Tu és o capitão. Direciona aí nas águas turbulentas, nas águas calmas, mas direciona a minha vida, me leva, me conduza à salvação. É entregar de fato a vida por inteiro a Deus, irmãos. A recompensa está lá no verso 21. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Cristo encerra essa mensagem com uma promessa gloriosa.
Ao vitorioso estará com ele, o vitorioso reinará com ele. Aquele que persevera na fé e demonstra que pertence a Cristo é aquele que participa na sua vitória. Mas precisa perseverar. O que é perseverar? É continuar. As coisas estando boas ou ruins, é continuar. Permanecer em Cristo. E nós teremos essa honra de sentar com Ele no trono, não pelos nossos méritos, não porque a gente foi bom, mas é porque Cristo foi bom em nosso lugar. É porque a graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus mediante a fé em Jesus nos alcançou. O que eu devo fazer, John Lennon? Apenas fé e arrependimento. E procurar lutar contra os seus pecados. E procurar batalhar contra os seus erros. É somente isso. É somente isso. Para a gente concluir nessa noite, não podemos viver uma vida de mornidão espiritual. Já passou da hora de pararmos de brincar de ser crente. Ou nós somos ou não somos. Chega! Até quando? Pode ser tarde demais quando Cristo voltar e a gente está brincando. E aí a gente vai chegar, Aparecida, naquele último dia, naquele grande dia. Senhor, em Teu nome eu fiz isso, eu profetizei, em Teu nome eu fui na igreja, em Teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Jesus vai falar: aparta de mim que eu não te conheço, você que pratica a iniquidade. A questão é sobre ter fé em Deus e continuar acreditando nele, acreditando na salvação que vem tão somente dele. Viver uma vida quente espiritualmente. Precisamos levar Deus a sério, servi-lo com zelo, servir a Deus com zelo e fervor. Se eu não me engano, é Tiago que vai falar isso. Sobre servir a Deus com zelo e fervor. Devemos servir a Deus com zelo e fervor. Quando Deus nos corrigir, e essa noite talvez seja uma noite de correção da parte de Deus, Ele demonstra o seu amor por nós, porque ainda dá tempo. Talvez a gente tenha sido desleixado com Deus. Talvez a gente tenha levado de qualquer maneira. Mas se Ele está nos corrigindo essa noite, é porque Ele demonstra o seu amor. Por isso devemos responder com arrependimento. Como igreja, precisamos garantir que Cristo permaneça no centro de tudo o que nós fazemos. Ele não pode estar do lado de fora. Ele deve ser a pedra angular da nossa vida, a pedra fundamental da nossa vida, aquele que dá o direcionamento para todas as coisas. Isso é pedra fundamental. Amém? A solução para a igreja de Laodiceia não estava em melhorar os seus esforços religiosos, mas em voltar-se para Cristo. E a solução para nós hoje continua sendo a mesma. Não é mais religião, não é mais tradição, não é mais atividades na igreja. É arrependimento sincero e dependência daquele que morreu e ressuscitou para salvar-nos. Dependência naquele que morreu e ressuscitou para salvar as nossas vidas.
É isso. Dependa de Deus. Dependa de Cristo. Que você receberá a recompensa no final de estar com Ele naquele lugar onde não haverá mais dor e sofrimento, onde haverá apenas alegria, onde não haverá mais morte. Tenha fé e viva segundo a vontade de Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós oramos a Ti, ó Deus, clamamos ao Senhor, meu Pai, para que de fato, ó Pai, nós possamos estar, ó Deus, no centro da Tua vontade, Pai. Deus, que nós venhamos estar com o Senhor dentro dos nossos corações, Pai. Pai, que o Senhor possa estar dentro das nossas vidas, ó Pai. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, meu Pai, não nos deixe sair daqui dessa noite da mesma maneira que entramos, Pai, mas que venhamos, ó Deus, viver para o Senhor, que venhamos viver, meu Pai, de forma zelosa diante de Ti, viver de forma com os nossos olhos espirituais abertos para o Senhor, Pai. Deus, nós oramos a Ti, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos direcione a viver a Tua vontade, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém.